E quem sai daí é o que não se vê publicamente. Nunca vai ser visto esse ministério sair daí. Não se vai ver isso, ministério sair daí. É por isso que se cumpre, que diz que se cumpre e nunca mais sairá dali. Vistes? Ou seja, isso representa o lugar santíssimo. E se é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, onde estão as duas oliveiras, onde as duas oliveiras estão aí dentro, que Salomão fez. Os grandes, tem um extrato que nós vamos ler nessa, que ele diz que já tínhamos visto isso, tínhamos lido que a madeira cobertos de ouro, madeira representa a humanidade e o ouro a divindade. Ou seja, que Deus vai estar manifestando, esses ministérios vão estar manifestados em um ser humano. Preste atenção que quando ele diz que sairão dali, nunca mais se sairá daí. Quando ele foi, ou se foi, voltou, regressou, diz que deixarão os ministérios de Moisés e Elias na terra, na sua igreja. E agora vamos ler um dos extratos nesses dias, onde ele diz que esses ministérios onde vai se manifestar, e aí esses ministérios vai se manifestar aí na carpa. E então você dirá, mas então não estavam antes? Para o trabalho que vão realizar? Não. Ou seja, para isso, eles vão ser deixados na igreja, vão fazer um trabalho de Apocalipse 11? Não, ainda que Deus no Espírito Santo, na sua manifestação em cada mensageiro, e muito mais no tempo do irmão William, Deus podia operar aí o ministério que ele quisesse, no momento, pois, que necessitasse operar os ministérios, porque o ministério está no anjo do pacto. E quem opera os ministérios é o Espírito Santo. E essa etapa onde ele está aí, vamos pôr o irmão Brana aí. O irmão Brana poderia pôr aí Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um nome. Quem foi o Espírito Santo no tempo de João e de Jesus, que apareceu lá? Diz que o Espírito Santo fará sombra sobre Maria. E ele põe Gabriel igual ao Espírito Santo. O irmão Brana poderia colocar aí no desenho da pirâmide. O irmão Brana poderia colocar tranquilamente, poderia pôr Gabriel aí no meio. Mas como isso fazia parte do mistério da vinda do Senhor, onde abarcava, trancava esse mistério grande de como seria primeiro. Veja, falou-se mais da primeira vinda no que diz respeito a como iria ser ou acontecer do que da segunda. Porém, falou-se mais da segunda, desde Gênesis até hoje, mas não o como, ou seja, falou que ia vir de Belém, falou que iria nascer de uma virgem, falou-se que um monte de coisa foi falado, mas da segunda vinda foi do que mais se falou, mas não em detalhes, em minúcias. É ao revés, é ao contrário. E Gabriel aí, quando ele vem a apresentar-se a Maria, vê que o Espírito Santo aí, quando o irmão Branham põe aí nessa brecha entre a sétima era e a pedra angular, aí aparece numa encruzilhada, num cruzamento de tempo, encruzilhada de tempo, de dispensação. E presta atenção em como ele aqui aparece nessa encruzilhada, mas em um tempo também onde o mistério da segunda vinda iria estar se cumprindo, mas sem dar detalhes, minúcias. Chega a ver que ele sempre fala, ou sempre falava como que já tudo iria estar se cumprindo assim, mas
potencialmente. Era o que se estava cumprindo, e não a realidade, era potencialmente. Quando torna-se a realidade é quando vem se cumprir, ou vem se cumprindo. Quando ele diz que os selos ainda não estavam abertos, e tu diz, mas em 63 ele não abriu os selos, em 63, espera um pouco. E os selos, quando ele diz que todavia, o que vimos já faz pouquinho tempo, fala algo assim, parece que é o tema. Diz ainda os selos não estão abertos. Porque o que os selos, quando são abertos, dão a conhecer, os selos, quando são abertos, o que foi já feito, realizado na terra no primeiro, segundo e terceiro selo. Corresponde, pertence às eras. E se tu prestas atenção nas eras, lá por todo esse tempo de mártires e tudo isso, o quarto selo já é um selo predito, o quarto selo. E se tu tens um selo predito, o que é que ele falou no quarto selo? Página 254 e 256, ou 174. Esse é um selo predito e o irmão Branham diz que não aconteceu. Página 254, onde se vê esse grupo que na verdade pode tomar a palavra e colocá-la direito, colocá-la bem. Isso não aconteceu. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco. Isso não aconteceu. Por isso é que diz selo predito. O quinto selo também não. Se completa com os 144 mil quinto selo. Porque ainda estão as almas debaixo do altar daqueles que foram mártires no tempo de Hitler, Mussolini e Stalin também. Até quando, Senhor, dizem eles? O sexto selo, já isso é Apocalipse 11, sexto selo. Já é um ministério adotado, já é um ministério que já se mete até com os 144 mil, chamando eles. Já é um ministério já com título de propriedade. No seu poder terão, no seu apogeu, título de propriedade, terão controle sobre a natureza. E olha, a natureza do mundo e tem controle sobre a natureza. Poderão fazer isso, poderão poder aqui e lá, com cada coisa, mas se você prestar atenção, tem prestado atenção que também terão controle com a palavra falada e não vão ter controle, sobre o ser humano, não vamos falar assim, mas assim como controla-se a natureza, também controla os escolhidos, ou seja, para ajudá-los a tirarem coisas dos escolhidos, da natureza deles. Por isso que diz que, por exemplo, olha a natureza de João, olha a natureza das suas epístolas, vê que não é a mesma pessoa. Veja que João não escreveu isso, vê a natureza, fala aí, sua forma, ou seja, que também o ser humano se fala assim da natureza do ser humano. E esse ministério também tem controle sobre a natureza, mas também tem controle sobre a natureza do ser humano. Esses ministérios ajudam para estarem preparados, tirar tudo o que é humano, ou seja, que olham como começam já a ministrar com um tipo de natureza humana, para já depois já uma natureza do mundo, onde se quer que caia a chuva, cai, se não quer que caia a chuva, não cai. Poderão produzir para o mundo terremotos, maremotos, tudo, e o que diz que farão o que eles queiram fazer. E o sétimo selo, a vinda do Senhor, ou seja, o que é o sexto selo para Israel, é o sétimo selo para a igreja. O que é a vinda do Senhor para a igreja, que são as duas oliveiras para Israel, mas tudo está fechado, trancado em um mistério, em um paquete, em um kit. Um pacote. Quando se cumpre uma coisa, vai se cumprindo aí, gradativamente, vai se cumprindo, e quando se cumpre o sétimo selo na igreja, que também tem um extrato aí que nós vamos ler,
tínhamos lido onde ele diz que o que é Elias precursando a vinda do Senhor para a igreja, e Elias precursando a vinda do Senhor, do Messias para Israel. Aí tem uma parte onde ele diz, onde ele fala, ou seja, que tudo que foi o que é o precursor para a igreja se cumpre como um precursor para Israel. Por isso tu vês a aproximação que aconteceu com Israel nesse tempo que ele dizia, vocês vão ver uma aproximação, mas chegou até um certo momento onde ele disse, bom, não, isso aqui é o que se tem. Vocês pegam isso ou deixam isso? E ele falou bem claro com eles, porque, ou seja, vão receber o cumprimento do que eu estou aqui profetizando, trazendo essas boas novas, ou vocês vão resistir, porque foi o que ele disse aí, ou tomam isso ou deixam isso. Eram as boas novas que ele vinha lhes trazendo. E depois desse silêncio, tempo sobrante, ele anota aí, coloca aí, quando abre-se esse sétimo selo, todo um movimento e depois houve um silêncio. Depois de todo esse movimento que aconteceu aqui, aí é onde diz, todos encheram-se de um temor reverencial. Pensa bem quando vejam ou veem a esse personagem que esteve quietinho durante 2000 anos, por 2000 anos aí, quietinho, vamos falar assim, lá, mas a hora em que se está realizando toda essa dispensação da graça, essa hora, um movimento, um avivamento no meio da igreja, gera em era um movimento, um avivamento através de cada mensageiro, vinha o avivamento, vinha outro avivamento, se denominalizavam, vinham, mas ele continuava aí fazendo intercessão. Passava o tempo passava. Todos, quando na casa está, pai de família está na casa, sentado na sua cadeira e na sala, e todo corre, a alegria, a algazarra alegre, para cima e para baixo, correndo para lá, para cá, vamos falar assim. Tem um regozijo, porque vejam, quando ele diz que cada vez que o pecador se arrepende, tem gozo no céu. E essa é uma alegria cada vez que entrava que fosse que entrasse nesse momento, nesse tempo que o mensageiro estava falando, trazendo ao aprisco do Senhor, ao redil do Senhor, todos que iam ser salvos, um corre para cima e para baixo, um gozo, uma alegria, uma algazarra alegre. De momento o pai se levanta, levanta-se de repente, agora sim que se levanta o pai de família e começa a entrar esse temor reverencial aí. Agora estamos indo para tomar o título. Toma o título, abre. E quando se abre essa parte do sétimo selo, aí ninguém se mexe, se move. Agora vamos ver a parte do sétimo selo, a qual, quando foram abertos todos os selos potencialmente abertos no tempo do irmão Branham, mostrou-se o que era o que tinha acontecido durante as eras, que o que era que estava acontecendo e iria acontecer no tempo do irmão Branham, que todavia estava no futuro esse tempo. Foi em 63, mas de 63 para 65 não se sabia o que iria acontecer. E o que iria restar para o futuro, para o quarto selo, o que restava do quinto selo, ficava do quinto selo, o sexto selo e o sétimo selo. É por isso que quando se abre o sétimo selo no céu, como todavia não está, nesse momento não está em cumprimento o que iria ser o sétimo selo, então tem silêncio. E então, quando a igreja começa a escutar o que é o sétimo selo, é por isso que vem como ladrão na noite para a noiva. Aí se dá a conhecer todo esse mistério do silêncio, enquanto o mundo está em escuridão. O céu não se mexe, não se move, porque está se realizando dia a dia a história do sétimo selo. Não se podia falar disso. Não estava cumprido isso. Porque se estivesse cumprido o sétimo selo, então não se teria necessidade de silêncio ou de fazer silêncio. O silêncio era para que não se imitasse. Porque a vinda do Senhor,
podia ser imitada. Por quê? Bom, porque era um ser humano, era um homem comum e normal, corrente no meio do povo, o qual qualquer ministro poderia dizer: esse sou eu, esse sou eu. Espera um pouquinho, eu tenho muito mais experiência, tenho muito mais anos nisso, eu tenho muito mais conhecimento, melhor do que fulano, melhor do que o outro. Eu creio que eu preencho esses pré-requisitos. E arrastaria muita gente após si. Mas como Deus, tudo isso Deus já tinha na sua mente desde antes da fundação do mundo, sabia como era a natureza do ser humano, Deus sabia disso, pois então vem e guarda-se silêncio, cumpre a sua vinda, e então já no fim aqueles percebem, se dão conta, mas já tu vês que já a parte das fátuas e todas essas coisas percebem as fátuas, todos esses já nesse tempo onde desde que se começa a ver esse grande grupo recebendo o Senhor, vindo para receber o Senhor, que é na visão da carpa, mas já esteve aberto para a igreja, completamente aberto para esse tempo. O mistério do sétimo selo esteve aberto para a igreja. Já as fatas, quando vêm buscar, procurar azeite, já a porta está fechada, a porta para receber o rapto. E claro, aí já depois, vejam só que para o outro grupo, mais lá na frente, onde começam a haver os juízos divinos, mas isso já é na grande tribulação, ou seja, que tem um grupo que vê antes e tem um grupo que já vê isso, mas dentro da grande tribulação. Porque esse grupo que vai se preparar para dar suas vidas na grande tribulação, eles já estão conscientes disso, já sabem disso. Versus esse outro grupo, que é um grupo conhecedor, mas preste atenção que não se suporia que tinha a haver um rapto, ou seja, estava esperando um rapto, não se suporia que iria acontecer um rapto, mas esse que porque vão perceber que são fatos e que vão ficar. É melhor que se prefere que sejam do grupo que o vê antes da grande tribulação, que sejam do grupo das fátuas que vem depois, porque já aí nesse momento, nesse instante, não vão estar dando suas vidas se preparando para... Esses são aqueles que são levados pela correnteza, vão ter a preferência de ir para a besta, e aí ela os engana, porque diz: não, mas já não aconteceu nada, esse homem aqui está fazendo milagres, porque vai lhe ser dado para fazer, para que faça milagres e todas essas coisas, a besta e a imagem da besta, e aí se surpreenderão da terra por ver, porque são pessoas que são guiadas para verem tudo isso, ou ver tudo isso e crer nisso. Mas aí já são os que seus nomes são apagados. Esse grupo ou essas pessoas já não passariam, não fariam parte daqueles que vão estar na eternidade. Porém, tem um grande mistério aí que Deus nos esteve abrindo, esse mistério, porque a vitória que se obteve no cumprimento da primeira vinda do Senhor foi através desse véu. A vitória que aconteceu aí na cruz sobre o reino dos gentios, sobre o reino da besta. Lhe tirou o aguilhão lá da morte, tudo isso, ou seja, foi uma vitória que obteve-se, que uma pessoa obteve, entre todo a obra do mundo, as pessoas que estavam vivendo nesse tempo, uma pessoa obteve a vitória, uma pessoa. Eu estava lendo, entre todo mundo que estava vivendo nesse tempo, eu estava lendo uma mensagem que diz que esse caminho que Jesus percorreu, e ele escreve o caminho, o véu da vitória. Esse tema está muito bom para sábado. Ou seja, que se existiu um véu lá que obteve a vitória,
tem que ter um véu aqui, que há na sua segunda vinda e que também obtém a vitória na sua segunda vinda. Lá foi para a redenção espiritual, obtendo o corpo teofânico, e aqui será a vitória para um corpo glorificado dos escolhidos. Isso de sábado, nós podemos falar disso, desse tema no sábado. O caminho, o véu da vitória. Um tema bonito porque sempre que Deus envia um mensageiro, mudando a sua máscara em cada mensageiro, é para obter a vitória. Deus não é um Deus perdedor. E Ele obtém a vitória em cada era e em cada dispensação, quando cumpre o programa e a obra que Ele já prometeu. Obtém a vitória, sempre obtém a vitória. Mesmo que aparentemente, em aparência, o diabo vem e com a morte aniquila o mensageiro, aqueles que em cada era aniquila os escolhidos, mas tudo isso é que Deus permite tudo isso. E aparentemente o diabo obteve a vitória em cada tempo. Mas Deus sempre obteve a vitória porque selou os seus filhos. Sempre que existe uma... tem uma parte onde ele diz, eu li, que sempre que há uma... Como é que ele fala isso? Que para redimir os pecados, tem que ter sangue para redimir os pecados. Tem que ter sacrifício, ou seja, tem que ter sacrifício, tem que ter sangue. Sempre que acontece, tem que fazer. Sempre que há uma expiação, sempre que há expiação, há sangue ou tem sangue derramado. Vejam, a festa da expiação vai ser aberta aí para Israel, vai se abrir. A festa da expiação abre-se para Israel, que é das 3 festas que faltam, que é das trombetas, a da expiação e a dos tabernáculos. E como tudo se está entrelaçando-se agora muito mais e mais. É onde as coisas estão se cumprindo e vê que o mundo continua igualzinho. Aí se cumpre aquilo que diz, é como Romeu e Julieta, e ele coloca aí Moisés e Elias pondo a escada e levando a sua noiva escondido. Diz aí no rapto, não saberão o que aconteceu. Mas tudo vai ser uma coisa tão no diário viver normal, comumente, de uma forma comum. Uma coisa normal, põe aí no normal, vai ter uma reunião, como é que ele vai ter, especificamente no dia que o irmão Branham viu essa atividade, essa reunião na visão da capa, para ter aí isso, como dizia, poderemos ter um dia onde não teremos que ir aos trabalhos e poder sentar aí, ficar aí por longas horas aí falando. Vê que sempre tem algo que limita o ser humano, porém se há situações mundialmente, se houver situações, não tem que ir ao trabalho, pois isso já fala de desastres e de coisas que vão estar acontecendo. Uma vez eu disse, irmão William, como é que é isso do 6º selo? E que o descobrem e o abrem. Eu tenho que buscar isso nos áudios, porque ele uma vez, ele diz que
Algo assim, estabelecido como o irmão Brana diz que o abrem em qualquer tempo, podem abri-lo em qualquer tempo. Ele aí diz que eles saberão que o tem e no outro momento o abrirão. Palavras assim, ou seja, conhecer o sexto selo é tu identificares esses ministérios, conhecer o sétimo selo. E não é complicado. Quando isso se conheça, e eles sabem que num outro momento, como abri-lo. Se precisarem olha, o mundo, o diabo tenta imitar até tudo aquilo que ele veja, tudo que ele pode, ele imita o diabo. Mas se tu prestares atenção quando tem algo que um país quer, já seja pela economia, por alguma outra coisa, vem e faz uma guerra. Produz a guerra. Quer atacar um certo local e ele a produz. Esse é o exemplo que ele deu também, que tentam imitar essa parte da... Ele não sabe disso, mas assim é que permanece no momento que vai acontecer quando faz falta fazer algo aqui para que se produza tal coisa e saia tal coisa que venha, que tu crees que ele... Muitas vezes ele perguntava, Jesus perguntava nessa parte onde ele voltava, Cristo, um dia depois ou 6 dias depois, da figueira também marca-se algo aí sobre o tempo. Aí também o centurião, quando disse, a que horas foi que aconteceu? Porque ele viu que nesse momento Jesus estava falando a palavra. Quando ele pergunta, diz ele, a que horas foi que a tempestade se desviou ou foi desviada? Vê? Eu lembro que Júlio dizia, sempre ele chamava, estava em outro país, e Júlio lhe chamava, que horas? Aqui passava, para que isso fique registrado assim, fique falado. E agora tem mais redes sociais e coisas que se pode dizer que coisas aconteçam ou acontecem mais nos países e tudo, mas antes não. Quantas quantidades, eu lembro que ele falava assim, olha, William, se não desviar isso, aqui vai partir a gente no meio, vai ser um desastre aqui. E vinha a tempestade, o furacão, e se desviava. E ele sempre perguntava, que horas que aconteceu? A tal hora aconteceu. Como Deus estava mostrando aí, de uma forma tão simples, como se interrompe a natureza, o que Deus ia fazer mais lá na frente, mais adiante, porque isso mesmo foi o que o irmão Branham fez. Ele parou a tempestade, foi uma das manifestações disso. Portanto, se é Deus operando no irmão Branham, Deus também tinha que operar nessa porção que corresponde a este tempo no irmão William. E tinha que ter também esses eventos ou acontecimentos acontecendo também nele, porque é o mesmo Espírito Santo. O que acontece é que muitas coisas não foram detalhadas, faladas abertamente. Quanto mais secreto, Deus estava também operando de uma certa forma secretamente essas coisas, porque todavia se estava recebendo pessoas ao Senhor. E isso estava publicamente, mas coisas que pertenciam ao que iria estar representando, o que Deus iria fazer mais adiante numa escala maior. Muitas das coisas essas foram deixadas quietinhas, essas coisas, e acontecia, ninguém percebia que tinha acontecido uma manifestação daquilo que Deus iria fazer. No tempo do irmão William aconteceram muitas, mas no tempo do irmão Branham houve muitas, mas se fala de 5 apenas aí. Mas agora é que tudo isso, no tempinho aqui que Deus nos está dando para nos preparar e dando a fé de rápido, isso é onde o povo, os escolhidos, entram nessa etapa de temor reverencial, tal como está no céu e como também são atributos desse Deus Criador dos céus e da terra, são
fazem parte desse pensamento divino, pois vão fazer a mesma coisa que estão fazendo, ou que se está fazendo no céu. A mesma coisa que o céu está fazendo, esse lugar de silêncio para ver essa obra sendo manifestada. Tudo isso que está se realizando lá, que se fez lá, que se está realizando e se fará, porque levantar-se, tomar o livro, abri-lo, trazê-lo, tudo isso leva um determinado tempo, e a forma e o jeito de cumprir isso, e ficam aí olhando tudo. Ficam olhando tudo isso aí. Vê quando se entrega para um homem, vê quando esse homem o come, vê quando ele está profetizando, vê quando ele está cumprindo o propósito para o qual o título de propriedade vem, porque sem o título de propriedade não pode existir, jamais pode existir obra de reclamação. Não pode haver obra de reclamação sem o título. Tu não podes reclamar uma propriedade se não tem o título dela na mão. Vê em tudo isso, vê os que vão ser reclamados, os veem aí, mas tudo em silêncio. Espera um pouquinho, então vamos. Tudo ficou num silêncio sepulcral. Não podemos fazer nada porque qualquer movimento o diabo poderia imitar. E outra coisa, o diabo poderia tentar tomar um daqueles que Deus iria estar reclamando, e esse ele redimiu com seu sangue, e podia desviá-lo e podia agarrar. É como quando se tem um terreno e não está, o agrimensor não está de olho vigiando, e o vigínio pode vir, correr o ponto um pouquinho mais para pegar um pedacinho do terreno que não pertence a ele, mas se o agrimensor não está vigiando para colocar os tocos no seu sítio e vigiar por isso, esse vizinho pode vir e tomar. Mas aí como que está... O agrimensor está aí, que é quem tem esse conhecimento dos pontos cardeais e tudo isso, as estacas do terreno, como ele que seria, neste caso, falando deste caso, pois estaria bem em alerta a isso, para que toda polegada do terreno, que somos nós como corpo, fique dentro dessa reclamação, dentro desse título, e não vai permitir que o diabo não risque nenhum deles. Portanto, tinha que ficar em silêncio fazendo esse trabalho dessa reclamação, tal como fez o trabalho, o labor de Redentor. Mas a obra de Redentor, como é no campo, na esfera espiritual, e a obra de reclamação já é uma coisa mais física, que se concretiza na parte do corpo eterno e glorificado. Mas não podia ter um movimento nem coisa alguma, porque pensa bem, está fazendo-se um trabalho aí, marcando todo o terreno. Olha como esses anjos ceifeiros então vêm fazer a separação, vêm fazer a colheita, esses anjos segadores para a pedra angular. E por causa disso ele veio para fazer essa reclamação. Por esses escolhidos, ele veio para fazer a reclamação, e não podia ter esse trabalho não podia estar sendo feito assim, que se visse falando dela, e os anjos glorificando e fazendo todo o movimento, porque então o diabo podia saber e poderia pegar a um dos escolhidos, e assim os escolhidos também, bem caladinhos, os escolhidos estiveram caladinhos, recebendo tudo, se preparando para irmos daqui. É tão grande o que Deus está fazendo, mas é tão grande que de 10 coisas, 9 foram ouvidas, ou seja, já foram faladas. Ele escreveu isso aí. E outra coisa tem que estar como, pois falando também é outra coisa. Para poder ser ouvida, pois tem que se falar, tem que ser falada. É o tempo da vitória do amor divino, tempo onde ele obterá essa vitória total vitória. Bom, o tempo passou. Palavras do nosso amado profeta José Benjamin Pérez.